Amém. Querido Deus e Pai, nesse momento estamos reunidos em Tua presença para louvar, glorificar e bendizer o Teu santo nome. Pedimos a Tua bênção em favor de cada um dos Teus servos que aqui se fazem presente nessa live, meu Deus, para podermos aprender da Tua palavra e cultuarmos e louvarmos o Teu santo nome. Abençoa todos aqui presentes e aí os demais que estão chegando, meu Deus, para podermos ouvir mais e mais da Tua palavra nesta noite. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, que Deus abençoe. A irmã Olinda, louvando o hino da harpa. Pai do Senhor, novamente, o hino 469. Quando a angélica trombeta neste mundo estrudir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá no céu fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, agradeço uma oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã Olinda, que Deus abençoe a irmã. Eu estou com um pequeno problema aqui no meu computador, ele travou, eu não sei se ainda está gravando. Mas eu estou falando pelo celular aqui. Peço à irmã Edinalva que faça a leitura oficial da palavra. Amém, glória a Deus. Léo aqui está mostrando para mim que continua gravando, viu? Ótimo, Salve os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor. E convido a igreja
a lermos a palavra que está em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Amém? Eu vou estar lendo e os irmãos, se possível, acompanhem. Isso mesmo. O título diz assim: Eliseu faz flutuar o ferro de um machado. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até ao Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez nadar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Vamos estar orando, agradecendo pela palavra. Deus maravilhoso e santo, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que tem nos proporcionado, Pai. Te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para te louvar e agradecer o teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, que é o nosso alimento, o nosso sustento, aquilo que nos purifica, que nos ajuda a mantermos firmes nas tuas promessas, firme na tua palavra, Pai. Nós te louvamos, Pai, por este alimento, Pai, e que o Senhor possa mais uma vez nos edificar através do teu servo nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, glórias a Deus. Muito obrigado, irmã Edinalva. Mais uma vez agradeço, né? Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Em nome de Jesus. A irmã Marilene pode louvar um hino? Glórias a Deus. Pode ser da harpa, irmão Léo? Pode sim. Aí a irmã já pode orar pelas ofertas também, amém? Amém, glória a Deus. Então vamos, né, orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor amado, na tua presença nós estamos, te louvamos, te agradecemos por tudo que tu és, Senhor, porque o Senhor é Deus nas nossas vidas. Te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos pelos livramentos. E, Senhor, nesta noite nós entregamos, Senhor, os ofertantes, dizimistas à casa do Senhor, Pai. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós pedimos, Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante, aqueles que não têm como dizimar. Papai querido, que o Senhor possa, pela tua misericórdia, abrir portas, Pai, de emprego para os teus filhos, Senhor. Nós sabemos que a situação não é fácil, mas o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus que abre portas. E desde já nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu estou aqui na casa da minha mãe, estou sem harpa. Eu vou louvar o hino em fervente oração. Eu não lembro o número dele agora. Mas os irmãos, né, conhecem o hino. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor,
atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, muito obrigado, irmã Marilene. Deus abençoe grandemente a irmã, toda a família, em nome de Jesus. Né? Peço ao irmão Railan que ore pelo pastor, amém? Que estará ministrando a palavra. Peço desculpa aos irmãos, o computador aqui, o notebook estava travado, então eu não estava conseguindo dar permissão aos irmãos, eu até achei que nem estava gravando mais, que tinha parado, mas graças a Deus está gravando ainda, está tudo certo. Né? Foi só uma pequena falha de tecnologia, amém? Irmão Railan. Amém, glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar orando pelo pastor Edivaldo, que vai estar ministrando a palavra nesta noite. Senhor, meu Deus, nesse momento, ó Pai, nós primeiramente te agradecemos por mais esse dia, por mais esse início de semana que o Senhor nos concede, e por estarmos aqui, ó Pai, nesta noite, para ouvir tua palavra, para aprender da tua palavra, e que o Senhor Deus, mais uma vez, possa estar usando, ó Pai, o teu instrumento, o pastor Edivaldo, e vai estar ministrando a Deus a tua palavra. E nós podemos sair daqui, ó Pai, cheio do teu alimento, cheio da tua palavra, para que possamos praticá-la a cada dia da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor a toda a igreja. Amém. Glórias ao nome do Senhor por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede para que nós, nesta noite, pudéssemos estar distantes, mas presentes no coração, no olhar, nos pensamentos e em espírito, nós adorarmos ao nosso Deus para a glória do seu nome. Eu, antes de iniciar, eu pediria ao irmão Railan que no final do culto, né, eu me aguarde que eu preciso falar com o irmão via telefone. Queridos irmãos, nesta noite nós vamos compartilhar com os irmãos de um tema, de um assunto que é bem recorrente e mais do que recorrente nos nossos dias. Há muito tempo, eu acredito que eu só vi esse momento de busca ao Senhor na década de 90. A igreja
orava muito, tinha muito poder, a glória de Deus era derramada. O assunto que nós traremos hoje, irmãos, é sobre oração. Eu acho que nesses últimos tempos, eu não vi a igreja orar tanto, os irmãos buscarem tanto a Deus, e como nós estamos buscando. Infelizmente, a necessidade faz com que, infelizmente, aconteça esse desastre mundial para que a igreja pudesse acordar. Então, nesta noite, nós vamos tratar sobre o tema oração. Orando no centro da vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Depois os irmãos abram a sua Bíblia também na Epístola de João, a primeira carta de João, no capítulo 5. Ok? Orando no centro da vontade de Deus. Ok? Vamos estar meditando nesta noite. Ok? Então, começarei a ler a partir do versículo 13 ao versículo 17. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Agora, folheie a sua Bíblia aí no capítulo 15 do Evangelho de João. Mais à frente um pouquinho. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Agora vamos lá para a Epístola de João, já no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Judas, de Apocalipse, é o terceiro livro de trás para frente, ok? Primeira Epístola de João. E o versículo 14 e 15. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que fazemos. Amém? Glória a Deus por tudo. Irmãos, o hino que a irmã louvou precede, além de ser o tema da nossa meditação nesta noite, esse hino precede a meditação. E ele fala em fervente oração.
Eu estava aqui também conjecturando, nos poucos espaços que tivemos ao louvar esse hino, o que é uma fervente oração. E nós vamos falar nesse versículo bíblico, lá no 1 Samuel, capítulo 1. Uma fervente oração é uma oração, e eu comparo como a oração de Ana. Com uma necessidade, com uma objetividade, com uma tristeza na alma, choro e súplicas. Vejo essa oração fervente. Então, a oração que nós vamos falar hoje, também dela, é a oração fervente. Amém? Glória a Deus, porque Deus faz a cronologia daquilo que vai se falar a partir do hino. A oração, ela é uma das bases fundamentais do relacionamento nosso para com Deus. Ela é a base, é o fundamento em que mantemos um relacionamento com Deus. Porque a oração não é um monólogo. A nossa oração é um diálogo. Por quê? Porque entre duas pessoas que se relacionam em espírito. Então, esse relacionamento da nossa oração e da nossa convivência com Deus, com a nossa comunhão, ela se dá em espírito e verdade. A oração, uma das bases fundamentais de nosso relacionamento com nosso Deus, através de Cristo. Então, a nossa oração, ela tem que ser ao Pai, mediante Jesus Cristo. Todo cristão deve, ou melhor, deseja e deve ter uma vida de oração eficaz. Ou seja, que é uma oração eficaz? É uma oração de resultado. É uma oração em que há eficiência também, tanto na comunicação com o Pai, como também da comunicação da resposta para conosco. Porém, muitos não têm sido eficientes em suas petições, por desconhecerem totalmente a vontade de Deus para si. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Será que a minha vontade está fora do centro da vontade de Deus e por isso não recebemos resposta positiva das nossas orações? Pois bem, vamos falar da nossa oração e a soberana vontade de Deus a respeito da nossa oração. Primeiro, nós vamos falar sobre o caráter de Deus. Para que eu e você conheçamos a Deus, precisamos conhecer o seu caráter.
quando as pessoas se relacionam socialmente, familiarmente, elas, para conhecerem aquela pessoa bem, precisam conhecer o seu caráter, porque o seu caráter é que vai dizer a sua personalidade, a sua maneira de agir, tá? E de se relacionar. Então, nós precisamos, para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer o seu caráter. O seu caráter foi revelado através das Sagradas Escrituras e principalmente na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Pois Jesus disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, quem vê Jesus Cristo está enxergando o quê? O caráter de Cristo, o caráter do Pai, porque o Pai se manifestou na pessoa do Filho. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Ou seja, uma vez visto, nós precisamos conhecê-lo. Quantas pessoas que você às vezes se dirige para evangelizar, para falar de Jesus, e as pessoas descartam logo: ah, não, eu já conheço a Bíblia, eu conheço Jesus. A grande pergunta que muitas das vezes falta a nós, quando vamos evangelizar, é perguntar: qual é o Jesus, qual é o Deus que você conhece? Será que é o mesmo Deus que eu? A segunda pergunta que se deve fazer é: como é que você conhece? É de bom dia, de boa tarde? Porque muitas das vezes você conhece um vizinho seu, ou eu conheço o meu vizinho, de bom dia e de boa tarde, ou de boa noite. Então, nós precisamos conhecê-lo melhor. Isso se dá através do relacionamento profundo. O bom dia, boa tarde, boa noite não vai mostrar a personalidade, o caráter daquela pessoa. Você precisa conhecê-lo melhor, isto é, através do relacionamento profundo, do conhecimento dele. O profeta Osés, capítulo 6, versículo 3, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Os irmãos se lembram, no início do ministério de Jesus, quando ele caminhava pela praia, e ele disse aos primeiros discípulos: segue-me. Seguir é o primeiro passo para que você possa conhecer e se relacionar profundamente com a pessoa. Por isso que eles começaram a seguir a Jesus e prosseguiram em conhecer a Jesus. Aí sim, eles conheceram melhor e tiveram maior relacionamento e conhecia o caráter e a personalidade de Cristo. E conhecendo isso, eles estavam conhecendo também o Pai. A base fundamental do seu caráter, nós estamos falando do caráter de Deus, é expresso mediante os seus atributos, que está lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito. Tais como amor, misericórdia,
longanimidade, bondade, fidelidade e justiça. Esses são atributos, além de outros, que fazem parte do caráter do Pai. Portanto, o conhecimento e também a prática de tais atributos divinos são imprescindíveis para nós orarmos a Deus com entendimento e sermos respondidos de acordo com a sua vontade soberana. Quanto mais você e eu conhecemos a Deus, melhor compreenderemos e aceitaremos e identificaremos a sua vontade para nós. A vontade de Deus e a Bíblia Sagrada. Há certas condições para que nas nossas orações sejamos atendidos além da vontade soberana de Deus. Nós lemos hoje João 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Observe, a palavra de Deus diz que Deus não atende pecador. Ou seja, está falando daquela pessoa que não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Deus não atende. Eu só vejo um aspecto desse atendimento, ainda que não tenha um relacionamento, mas que possa ser um relacionamento futuro. É quando o pecador cai em si como filho pródigo e se considera um pecador e pede misericórdia a Deus. Confessa os seus pecados e deixa. Eu entendo que, nesse momento, Deus ouve o clamor do pecador, assim como ouviu o meu e ouviu o seu. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se nós formos lá para a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 22, João diz que nós recebemos de Deus porque nós guardamos os seus mandamentos. Isso quer dizer que nós temos um relacionamento com Deus, guardamos as suas palavras e, por isso, Deus nos ouve nas nossas súplicas. A sua vontade, como já frisamos, ou seja, a vontade de Deus, está na sua palavra. Por isso, o conhecimento nos ensina como orar, de acordo com a vontade dele. Muitas das vezes, não é nem necessário perguntá-lo se algo é de sua vontade. Porque a Bíblia declara claramente se estamos fora do propósito divino. Um exemplo que todos nós conhecemos é o exemplo do pedido dos filhos de Zebedeu, Tiago e João,
quando pediram a Jesus para que um sentasse à sua direita e o outro à sua esquerda no seu reino. O que aconteceu? Está lá em Lucas, capítulo 9, versículos 54 e 56. João e Tiago tiveram essa experiência e foram rechaçados, foram repreendidos pelo Senhor Jesus. Então, uma petição fora do propósito divino. Então, nós precisamos conhecer o caráter de Deus, a sua vontade, para que a nossa oração não seja uma oração que não venha trazer aquela resposta que desejamos. A vontade de Deus para nós. Temos que considerar que nas nossas orações a Deus Pai, em primeiro lugar, temos que respeitar a sua soberania para conosco. Para descobrirmos, é preciso, irmãos, que cultivemos a íntima comunhão com Deus. Eu quero aqui pedir aos irmãos que abram sua Bíblia lá em 1 Samuel. É um texto conhecido e muito pregado dos irmãos sobre a oração de Ana. E nós vamos meditar alguns versículos aqui. Os irmãos devem ter achado já, né? Então Ana se levantou, capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estavam sentados numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Irmãos, a Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que todos os anos ela, Penina, os seus filhos e Eucana subiu a Siló para adorar a Deus. E toda vez que Ana subia, Ana tinha um secreto com Deus. Ana clamava toda vez que ia, não só lá, mas também, creio que na sua casa, clamava por um filho. Agora vamos à questão da necessidade e da objetividade da oração de Ana. A necessidade que se nota, que se enxerga nessa oração, nós poderíamos dizer que era uma oração egoísta. Ela estava olhando para ela, pelo sofrimento dela, em detrimento de Penina ter vários filhos, e ela humilhada
naquela casa, e a sua oração era justamente para não ser mais humilhada. O objetivo dela era ter um filho para concorrer com Penina. Uma oração egoísta, egocêntrica. Mas, queridos irmãos, a partir do momento desse relacionamento de oração com Ana, de Ana com Deus, o Espírito Santo foi trabalhando na vida de Ana, que chegou um momento, e a palavra de Deus, conhecereis a verdade vai vos libertar. Ela foi libertada desse egocentrismo, e ela, levada pelo Espírito, os irmãos veem que a oração dela, dessa última vez que ela subiu e foi abençoada, foi uma oração fervorosa. Agora ela já mudou a necessidade e a objetividade da oração. E qual foi a necessidade? Senhor, esse filho não é meu. Se o Senhor me der esse filho, ele primeiro é do Senhor. Não é para concorrer com Penina. Esse filho é para servir o Senhor no templo. Olha como mudou a necessidade. Mudou. Não é só para mim. Em primeiro lugar, ele é para o Senhor. Segundo lugar, o objetivo de eu ter esse filho é para ele servir até o final da sua vida. Mais adiante, também vemos esse mesmo Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 4, vemos aqui 3 vezes, quando ele já estava servindo ao Senhor no templo, na sua adolescência, quando Deus aparece para se relacionar, para que Samuel o conhecesse. E por 3 vezes, Deus se dirigiu a ele. Ele não conhecia a voz de Deus. E aqui eu gostaria de dizer aos irmãos, às vezes nós falamos com Deus, e nós, às vezes, não identificamos a voz de Deus. O nosso relacionamento com Deus, mediante o Espírito Santo, vai filtrando os nossos ouvidos espirituais. E na nossa oração, nós conseguimos identificar a voz de Deus conosco. E às vezes você só fala, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus para que nós possamos conhecer a sua voz. O versículo 7 diz assim: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Ora, o conhecer, irmãos, Samuel conhecia, ele foi criado. A sua mãe ensinando, seu pai ensinando, no templo com Eli. Ele conhecia Deus, mas só conhecia de ouvir falar. Quantos cristãos estão na igreja só conhecem Deus de ouvir falar? Nós precisamos nos relacionar, ter um relacionamento profundo para que nós possamos conhecer a Deus. Então, porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então, é uma via de mão dupla. Ele não conhecia
e não ouvia a palavra do Senhor. Por que ele não ouvia? Porque ele não conhecia. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque cada movimento nosso, na sua direção, mais nós vamos o conhecendo. Porque a palavra do Senhor diz, que ele diz assim, chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Esse chegar é o contato mais íntimo, mais profundo que nós deveremos ter com Deus. Ok? Tipos de oração que Deus não responde. Deus Pai, ou melhor, temos que considerar que ou melhor, já falamos isso, acabamos de dizer isso sobre a vontade de Deus para nós. É tipos de orações que Deus não responde. Na verdade, irmãos, parece até contraditório, né, o que eu estou dizendo. Na verdade, Deus responde às orações. Até o não ou o silêncio de Deus não deixem de terem as suas respostas. Porém, falamos daquelas respostas positivas que você aguarda e eu aguardamos como expectativa para que venha a solução das nossas necessidades. A primeira delas, irmãos, dentre muitas, se a oração contrariar a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí, em Mateus, capítulo 5, versículo 23. Vamos ver quando você contraria a palavra de Deus, a sua oração não tem a resposta positiva. Mateus, capítulo 23 a 25. Diz assim o texto sagrado: portanto, se trouxeres a tua oferta, e foi dito no hino que a irmã louvou agora à noite, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta, deixa ali diante do altar a tua oferta. E vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te, ou seja, se reconcilia depressa. A palavra de Deus está dizendo, é para ontem, com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Um dos motivos, às vezes na igreja, tem pessoas que oram, e não acontece nada. E às vezes encobre aquilo que nós chamamos, né, de pecado encoberto. A pessoa peca contra a outra e não se reconcilia, não pede perdão. E isso tem acontecido nas igrejas. Nós que estamos no tempo, a gente sabe da pessoa que às vezes nem olha no rosto da outra. Pessoa que coloca a mão no pão, coloca no cálice, mas o coração está cauterizado. O coração está amargurado. O seu sacrifício é o sacrifício de todo. Vai orar e as coisas não acontecem. Ah, pastor, estou orando anos e anos
vamos fazer uma revisão da nossa vida. Se temos liberado o perdão. Não é aquele que, me perdoa, que vai lá à frente, está perdoado em nome de Jesus. Não. Perdão carece de jejum e oração. Senhor, me dá graça. O meu coração está magoado. Eu estou chateado com fulano. Me ajuda. Eu não quero isso. Eu quero amar aquela pessoa. Eu quero abraçar, não com hipocrisia, nem abraço de tamanduá, mas eu quero abraçar com amor, com sentimento de irmão, com empatia, com alegria no coração. Então, às vezes a sua oração, a minha oração, ela está sendo cerceada. Ela não passa do teto, porque ela contraria esse versículo. Antes de você entregar sua oferta, ou seja, o seu sacrifício, o seu culto a Deus, não entregue antes de você se reconciliar com a outra pessoa. Outra coisa que acontece, e não é pouco, é litígio entre casais. Casais, o marido para um lado, a mulher para o outro, não se falam, nem se cumprimentam. Quantos, e eu estou falando da igreja, que marido dorme no sofá e a mulher na cama, ou vice-versa. Litígio entre casais. A primeira epístola de Paulo, de Pedro, melhor dizendo, capítulo 3, verso 7. Você anota aí, depois você dá uma olhada. Igualmente vós, maridos, vivei com elas quem? Esposa, com entendimento, pacificamente, amando um ou outro, solidarizando um com o outro. Vivei com elas, e assim é vice-versa. Eles também, ou elas convivam com eles pacificamente, com entendimento, dando honra à mulher, ou seja, dando honra recíproca, tanto um como o outro. Principalmente o homem para com a mulher, como vaso mais frágil, porque a mulher é sensível, é emotiva, o homem é razão, é racional, tem pouca sensibilidade e emotividade. Então, ele coloca aqui o homem para que tenha mais paciência, para que seja mais sensível. E sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Será que as nossas orações, queridos irmãos, que oramos há 10, 20, 30 anos, não está chegando ao trono da graça e não tem a resposta positiva devido a essa oposição que há entre um e o outro? Também, um outro motivo das nossas orações não serem respondidas está lá em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos lá. Peça, porém, com fé. Está falando em petição, em oração. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar,
que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A dúvida, irmãos, não procede de Deus. Uma das coisas que acontece é quando nós entregamos as nossas petições ao Senhor, confiando nele, mas nós sempre queremos dar uma ajudinha ou buscar uma ajuda exterior para aquilo que nós estamos colocando para Deus. Quando você colocar, deixa Deus agir. Ok? Uma outra questão que Deus não responde a nossa oração, folheia sua Bíblia aí mais para frente, capítulo 4 de Tiago, versículo 3. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, quando nós pedimos para as vaidades, quando pedimos por orgulho, por competição, com inveja, porque fulano tem, eu quero também. Esses são deleites, são vaidades. Também essa oração não passa do teto. A outra coisa que impede de recebermos, se pedirmos alguma coisa incompatível com a vontade de Deus. Nessa primeira epístola de João, mais à frente, capítulo 5, o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se então, ao contrário disso, se pedirmos alguma coisa incompatível com a vontade de Deus, nós não receberemos. Ok? Também, outra coisa que impede a resposta da nossa oração para ser positiva. Orações hipócritas. Orações hipócritas. Vamos ver? Alguns crentes pensam em enganar a Deus com suas aparências, gestos, palavras de uma pseudo-humildade e piedade, fingindo ser espirituais. Esqueceu-se de que Deus é o maior conhecedor das motivações humanas. Jesus, por várias vezes, reprovou e condenou o comportamento hipócrita dos fariseus e mentirosos. Deus, irmãos, ama a verdade e a sinceridade do coração do homem. É melhor ser sincero como publicano. Senhor, eu sou pecador. Eu careço da sua misericórdia, batendo nos peitos. Do que um fariseu do seu lado, achando que estava cheio de justiça, eu dou dízimo. Eu oro tantas vezes, eu faço isso. Eu estou na casa do Senhor na hora terceira, na hora sexta, na hora nona. Porém, o publicano foi perdoado, foi ouvida a oração dele. A oração dele não foi hipócrita, foi sincera. E é isso que deveremos nos colocar diante de Deus, com a nossa sinceridade e fidelidade de coração.
para quem quiser meditar, está em Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Orações respondidas positivamente por Deus. Eu vou citar algumas aqui, de alguns homens de Deus, que oraram e prontamente Deus respondeu. Em 1 Crônicas, capítulo, ou melhor, 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7 a 10. Vamos ver aqui o que Salomão, a oração de Salomão. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benefício com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria, conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riqueza e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve e depois de ti não haverá. Uma oração, lembra lá que eu disse para os irmãos? A necessidade da oração e a objetividade da oração e a simplicidade da oração de Salomão. O rei Salomão fez uma oração de louvor. Às vezes, nós, quando vamos orar, nós já entramos já, pá! Não adoramos, não louvamos, não bendizemos o nome do Senhor e já vamos para aquilo que nós queremos. O rei Salomão não. Ele louvou, agradeceu a Deus com gratidão pelo que ele fez a Davi, seu pai, e por ele, tornando rei de Israel. Uma oração curta, irmãos, porém sábia e objetiva. Não teve desejos egoístas. Pensou apenas no reino de Deus e no povo. Orando com sabedoria, sem demora, Deus lhe respondeu nos versículos que nós acabamos de ler, versículo 11 e 12. Ou seja, Deus deu a ele duas petições na sua oração. A sabedoria para lidar com o povo de Deus. Então, queridos irmãos, Salomão, ele foi bem objetivo. E eu estava meditando lá em Mateus, capítulo 6, versículo 7, Jesus falando sobre oração. E ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha aí.
Não é por muito falar e também nem falar bonito, mas o falar com objetividade. A nossa oração, ela tem que ser específica, ela tem que ser objetiva e tem que ser uma oração sábia. Não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam por muito falarem serão ouvidos. Salomão, com a sua sinceridade e objetividade, alcançou muito mais do que ele pediu. Efésios capítulo 3, versículo 20, Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ou seja, irmãos, quando nós oramos a Deus e pedimos, às vezes você se espanta porque Deus te surpreendeu, me surpreendeu, a nossa expectativa daquilo que pedimos, porque Deus nos deu muito mais além. Às vezes, nós não recebemos além porque nós não estamos capacitados para lidar com aquilo que Deus gostaria de dar mais para nós. No caso de Salomão, Deus deu muito mais a ele porque sabia que ele saberia lidar com aqueles bens, com aquela herança que Deus deu a ele a mais. Fica para nós essa lição. Se você tem pedido algo e Deus tem te dado mais, fique atento. Saiba lidar com sabedoria com aquilo que Deus tem colocado a mais nas nossas mãos. Segunda oração respondida de Deus, eu selecionei aqui, Elias, capítulo 18, versículos 36 e 39. Está lá em 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, o quê? De conformidade com a palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. A oração de Elias, para que manifestasse o poder de Deus, é para que a glória de Deus se manifestasse, para ver que Deus é o Deus de Israel e não Baal, como pregava Acabe e a sua esposa. Ok? Então, essa oração de Elias, ela foi respondida, porque era para manifestar a glória de Deus. Uma oração que glorifica e exalta a Deus é respondida, reconhecido e aclamado no meio daquele povo, como o que está no versículo que acabamos de ler. Um pedido que busque única e exclusivamente a glória de Deus. E o reconhecimento do seu poderio será de pronto atendido. Por isso, João, nós já lemos isso hoje, João capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Glórias a Deus. Para que a glória de Deus seja manifestada a partir na pessoa de Jesus Cristo. Por último, a oração de Davi.
está no Salmo 51, bem conhecido dos irmãos. Davi fez uma oração de súplica por perdão, por misericórdia e restauração. Esta oração provém de um coração quebrantado e contrito. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Assim diz a palavra do Senhor. E a tal oração de Davi, perdão, irmão, e tal oração era uma oração de arrependimento dos seus erros conscientes. E às vezes, irmãos, é bom nos lembrar que nós devemos pedir perdão pelos nossos erros conscientes, mas também pelos inconscientes. Que muitas das vezes nós pecamos inconscientemente. E nós também devemos pedir perdão a Deus por esses pecados. No versículo 17 do Salmo 51, Davi reconhece a gravidade do seu pecado. Deve-se ressaltar que o seu conhecimento e a sua comunhão íntima que ele tinha cultivada com Deus foi decisivo. Isso significa que tinha crédito com Deus. Irmãos, eu sei que os irmãos, como bons pagadores, creio que quantas pessoas ou quantas lojas, quantos comércios, ou mesmo entidades financeiras têm ligado para os irmãos, oferecendo crédito. Você acha que aquela pessoa que está suja o seu nome nos crediários da vida vai receber uma propositura para receberem dinheiro emprestado ou uma compra de um bem qualquer? Não. E crédito, queridos irmãos, se adquire com relacionamento, com convivência, com tempo. Você, pagando as suas contas em dias, mantendo, né, a sua lealdade e fidelidade àquele que lhe emprestou, você vai ter sempre crédito e ele será oferecido. E Davi tinha esse crédito fenomenal com Deus. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele pecava, ele se dobrava com a boca no pó e reconhecia o seu erro e pedia misericórdia a Deus. Que nós aprendamos no Salmo 51 com Davi. Aquele que encobre, irmãos, o seu pecado, as suas transgressões, nunca prosperará. Lembre-se disso, nunca prosperará. Aquele que confessa, deixa e alcança a misericórdia. Davi era este homem que tinha muito crédito com Deus. Que nós possamos prosseguir em conhecer cada vez mais, estreitar esse laço de conhecimento, de relacionamento e de comunhão com Deus, para que nós possamos o nosso crédito a cada dia aumentar. Você já notou que quanto mais você tem crédito, mais aquela pessoa que é detentor do crédito quer te oferecer mais crédito? É desse jeito. Isso
Isso significa que tinha crédito com Deus, o que não aconteceu com Saul, que vivia no vermelho com Deus. Davi, ele conhecia o caráter de Deus, pois ele tinha íntima comunhão com o Senhor, a quem servia. Tinha certeza de que alcançaria misericórdia de sua parte se buscasse, não com hipocrisia, mas com sinceridade de coração. Por isso ele diz no versículo 17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a sua adoração, o seu culto, a sua oferta ao Senhor. Sacrifício é tudo aquilo que possamos oferecer ao Senhor. Tem que ser com espírito quebrantado, com amor. A um coração quebrantado, ou seja, um coração arrependido, um coração esfarelado, humilhado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar, irmãos, quando nós dirigimos a Ele e reconhecemos. Mas nós, como cristãos, precisamos ter essa hombridade, precisamos ter esse caráter, essa mente de Cristo, reconhecer os nossos erros e não transferi-los, ou mesmo culpar alguém pelos nossos erros, pelas nossas desarranjos na nossa vida espiritual. Nós preferimos, às vezes, culpar as pessoas pelos nossos erros, de que ter a hombridade diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados dos outros, que porventura têm te proporcionado algum meio de você pecar. E o versículo 10 e o 11, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Oh, amados irmãos, é por isso que esse homem era segundo o coração de Deus. Renova. Que Deus possa, nesta noite, renovar os nossos corações. Que Deus, nesta noite, pode quebrantar o meu coração, o seu coração, e nós fazermos uma retrospectiva, uma lavagem, uma introspecção de vida, analisarmos por que muitas das vezes as nossas orações são interrompidas e não recebemos resposta de Deus. Não me lances fora da tua presença, porque nós precisamos da presença de Deus nas nossas vidas. Concluindo, o segredo para uma vida de oração eficiente, ou seja, que as nossas petições sejam realizadas de conformidade com a vontade de Deus, é simplesmente, irmãos, cultivar a comunhão, não só com Deus, mas com o irmão, porque se nós não tivermos comunhão com os nossos irmãos, precisamos reatar essa comunhão. Aqueles que não têm, com alguns, precisa reatar essa comunhão com o irmão, para que ela também seja reatada com Deus, para que nós possamos conhecer mais a Deus, ter um relacionamento mais profundo com Deus, para nós prosseguirmos em conhecer melhor o seu caráter e termos o nosso caráter sincero e fiel para com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos pela paciência e uma boa noite. E a paz do Senhor me despeço de todos.
Irmão Léo. Glórias a Deus, a paz do Senhor. Né? Que palavra abençoada, graças a Deus. Que nós aprendamos aí verdadeiramente fazer nossas petições ao Senhor, né? Graças a Deus por isso. Né? Os avisos de hoje. Domingo, 9 horas da manhã, tem Escola Bíblica Dominical. Né? Os irmãos participem, contribuam, colaborem aí, participando, convidando os irmãos que não estão participando. Nosso pastor aí já tem falado, tem chamado a atenção. Né? Eu tenho participado, né, de reuniões com a federação, com a Confederação, né, Brasileira de Basquete, que tem feito constantemente. E eu acho bem interessante porque 30 minutos antes, né, já tem um monte de gente na live, né, no grupo, né, para participar, né, e eu procuro sempre que pelo menos 15 minutos antes já estar presente, né, para que não haja nenhum impedimento dos irmãos participarem. Hoje houve uma pequena falha aí na hora de aceitar alguns irmãos entrarem, mas eu estou sempre, pelo menos 15 minutos antes, já estou preparado aqui, né? Inclusive tem alguns irmãos que entram mais cedo, a gente já tem aquele nosso bate-papo gostoso, é sempre bom estar conversando com os irmãos, que é uma forma também de a gente matar a saudade, né, dos irmãos aí, já que não pode estar presencialmente, né, pelo menos virtualmente aí a gente está sempre conversando, né? Pedidos de oração, né, pela irmã Olinda e família, né, por consolo e conforto aí, pela perda do seu irmão. Continuar orando também, né, pela família lá do irmão Davi, né, que a irmã Eva também partiu, e continuar orando pelo filho dele, né, que também ainda está internado, por todos aqueles, né, que estão internados aí, que estão necessitando, né, de uma bênção, necessitando de uma oração, que nós possamos orar com fé, para que nossas orações sejam respondidas, amém? Por isso nós aprendemos nessa noite para que nossas orações sejam respondidas. Orar também pela minha irmã, hoje ela fez a primeira sessão de quimioterapia, né, está em casa já, está bem, né, que Deus possa realmente fazer um milagre na vida dela aí, né, que seja tudo para a glória do Senhor, amém? E os outros demais pedidos, né, que nós continuemos orando aí por aqueles que estão enfermos. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Peço ao irmão Lauro que faça essa oração encerrando. Aí. Amém, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Oramos. Senhor Deus e amado Pai, graças te dou, Senhor, por mais esse ensino da palavra nessa noite. E espero que todos que assistiram, né, esteja com seu coração cheio da graça, tenha aprendido mais um pouco, Senhor, da tua palavra. E eu te louvo, Senhor, te agradeço, papai, por tudo. Sim, meu Deus. Por esse dia que o Senhor nos concedeu e que nos dê uma boa noite de sono, nos o livra de todo mal, Senhor, de insônia, Senhor, nos capacita, nos dê força. Coloque, Senhor, cada irmão, Senhor, que foi pronunciado os seus nomes, Senhor, pela família da minha esposa, Senhor, que perdeu o seu ente querido, que o Senhor conforta cada um, papai amado, entra nos corações de cada um e dê refrigério, Senhor. Do irmão Davi também, Senhor, que o Senhor seja com cada um nesse momento. Tira, Senhor, toda angústia, Senhor, da sua alma, papai querido. Mas que o Senhor abençoe. Também da Maísa, Senhor, também que o Senhor abençoe. Tenha visita, Senhor, essas famílias, papai amado, que cura aqueles que estão de enfermidade, Senhor. Toque, Senhor,
na alma, Senhor, no corpo de cada um, Senhor, vai limpando, lançando por terra toda sorte de enfermidade, Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa noite. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, em nome de Jesus. Amém. O irmão Railan, depois, vou ligar para o irmão Railan depois, ok? Então, vamos entrar na bênção apostólica e agradecer aos irmãos. Hoje nós tivemos um coro de 15 pessoas, já aumentou. Vamos continuar orando para que os demais possam se achegar em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, que todos digam amém. A paz do Senhor a todos.